Olá! Nesse vídeo nós veremos como operar um pregão eletrônico regido pela nova Lei de Licitações. Já estamos aqui na área de trabalho e o pregão eletrônico está aqui, tá? Logo depois que ele é publicado, ele fica com essa situação, aguardando a abertura da sessão pública, tá? Aqui nesse botão a gente pode configurar a sessão pública. Ela está com previsão de abertura daqui a 1 minuto. E antes disso, a gente poderia configurar a quantidade máxima de itens que vão abrir ao mesmo tempo, o tempo para a intenção de recurso, tá? Que tem que ser no mínimo 10 minutos, e a configuração dos itens, como a gente alterar o valor estimado desses itens, caso precise fazer alguma correção. Também é possível aqui em exibir detalhes, aqui a opção incluir avisos, impugnações e esclarecimentos, mas recomenda-se que faça isso com antecedência, tá, né? Até porque deve haver um tempo para que o nosso fornecedor, o nosso licitante, consiga ler esse aviso, essa impugnação, esse esclarecimento, tá? De regra, isso deve ser publicado até a véspera ali da nossa licitação, tá? No mesmo dia, apenas algum aviso assim, coisa simples, tá? Que nada que vá alterar a formulação de algum tipo de proposta pelo fornecedor, tá? Então vamos lá? Então vamos fechar aqui. O pregão eletrônico já começou, tá? Já consta aqui como na sala de disputa. Nota que é exatamente aquelas mesmas situações que aparecem na dispensa eletrônica, que são as situações aguardando abertura e a situação na sala de disputa. Nós vamos, então, acompanhar essa disputa. Aqui a gente tem o pregão sendo realizado no modo aberto-fechado, tá? Esse modo aberto-fechado vai haver um tempo aqui de 15 minutos, que já começou, para que esses fornecedores disputem lances, sendo possível ver o lance do melhor valor, e depois a gente vai para uma etapa fechada, onde esse valor é dado em sigilo, tá? E o menor valor dado em sigilo vai ser o melhor classificado ali para a fase de julgamento de propostas, tá? Aqui a gente tem dois itens, e aqui a gente sempre tem no nosso sistema, acusando aqui qual foi o melhor valor ofertado. Logo que a gente recebe um lance, vou colocar aqui para a gente receber um lance, e imediatamente a gente já percebe aqui qual é o melhor valor agora, tá? O novo melhor valor. E uma coisa também que é possível é a exclusão desse melhor valor. Vamos imaginar que o fornecedor deu um lance, no caso aqui o valor estimado é 77,53, e o fornecedor enviou um lance de R$ 2. Pronto, recebemos aqui um lance de R$ 2. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa exclusão do melhor valor durante um período aqui, e ele volta a ser o valor anterior, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande ao fazer a exclusão desse melhor valor, porque a gente está, de fato, retirando ali um lance do fornecedor. Então, vamos imaginar que esse valor foi retirado ali nos últimos segundos do tempo restante. Não é seguro que a gente faça isso, já que pode ser que esse licitante não tenha tempo de dar outro lance. Vamos imaginar que ele realmente quis dar esse valor, não de R$ 2, mas 50. Vamos imaginar que ele deu o valor de 25, porque ele tem realmente ali um custo de produção muito baixo, ou ele tem um material que de repente ele não está mais fabricando, mas ele tem muito estoque. Então é possível que esse lance, que a gente classifica às vezes como inexequível, não seja inexequível. Então, assim, tendo tempo, bastante tempo restante, ou tempo suficiente para a gente excluir esse lance,
a gente exclui, tá? Mas sempre com muita cautela, tá? É melhor a gente receber um lance para desclassificar ali na fase de julgamento de proposta, e se fosse modo aberto e já fosse direto para o julgamento de proposta, do que a gente excluir um lance e às vezes esse fornecedor não ir para a fase de julgamento de proposta, sendo que ele ia de fato afirmar aquela proposta do lance que ele deu, tá? Então é só para a gente ter sempre esse cuidado. Aqui a gente consegue ver todas as propostas para o item, aqui tivemos duas propostas. A gente consegue ver os melhores valores por fornecedor. A gente vê que um fornecedor não deu lance, então ele está concorrendo com a proposta. O outro fornecedor ele já deu proposta, então ele está concorrendo com o lance que ele deu, já que o lance, logicamente, é menor do que o valor da proposta que ele deu. E aqui na terceira aba a gente consegue ver todos os lances que foram dados, inclusive aqueles que foram excluídos, tá? Tudo que é feito no sistema gera um log de registro ali do que foi feito. Aproveitando que o tempo está correndo e a gente está aguardando aí novos lances, vamos explicar aqui rapidinho sobre essa diferença nos modos de disputa, aberto, fechado e fechado, aberto. São três modos de disputa que são possíveis aqui na Lei 14.133. O aberto fechado, como vocês estão vendo, tem um período aqui de 15 minutos. Depois disso, entra um período aleatório ali de até 10 minutos. E, em seguida, vem o período do modo fechado, onde cada fornecedor vai ter ali um período também para dar um único lance fechado, tá? Nesse período ali de 10 minutinhos, ele vai dar um lance fechado ali para dar um tiro no escuro. E ele vai dar o melhor lance dele, e ao final desse período, veremos quem foi o melhor classificado. No modo aberto, isso não acontece. No modo aberto, ocorre a disputa como está sendo feito aqui. Essa disputa, ela pode ser prorrogada, tá? À medida que vão tendo mais lance, essa disputa vai sendo prorrogada até que não haja mais lance. Aí entramos ali no encerramento aleatório e, finalmente, temos ali o vencedor da disputa. Já no modo fechado-aberto, é exatamente o inverso do que a gente está fazendo aqui. A gente tem a disputa por um lance fechado, tá? E nesse lance fechado, os melhores classificados, no caso, os três melhores classificados, vão para uma disputa aberta, tá? Ou os três melhores, ou todos os melhores que sejam até 10% acima do melhor preço. Nesse caso, vão para a disputa aberta. É exatamente o inverso, tá? Nesse modo aqui aberto-fechado, os três melhores lances, eles vão para a disputa fechada e também, se for o caso e houver muita concorrência, vai ser o melhor preço com todos os que sejam até 10% maiores. Então, assim, na etapa fechada tem sempre no mínimo três pessoas, três licitantes concorrendo. Como aqui nós só temos dois licitantes concorrendo, os dois, inevitavelmente, vão para a etapa fechada, tá? Então, aí, nessas situações, acaba que geralmente a gente acaba tendo menos lances na etapa aberta, porque se a gente tem menos de três fornecedores ou três fornecedores, a gente sabe que eles sabem também que eles vão para a etapa fechada. Afinal de contas, eles conhecem a regra do certame. Estamos aqui nos últimos 20 segundos, tá? Lembrando que durante esse período, nós não fizemos aqui, mas durante esse período é possível verificar as mensagens do sistema na sessão, além de enviarmos nossas próprias mensagens na sessão. Basta que a gente clique aqui para envio de mensagem. Vou colocar aqui. Pressa em si. Finaliza.
colocando aqui. Colocamos aqui, ó, duas mensagens aqui. E agora já estamos no encerramento aleatório da etapa aberta. Vou fechar aqui o chat. Esse encerramento aleatório pode ser por até 10 minutos e basicamente ele pode ocorrer a qualquer momento, justamente para não acontecer do fornecedor dar o último lance ali no último segundo e não dar tempo desse lance ser coberto por um outro concorrente. Então a ideia é justamente a surpresa do encerramento. Por enquanto, nenhum item consta aqui na aba de encerrados. Ambos estão com encerramento aleatório da etapa aberta e nós vamos aguardar a finalização do lance. Quando a etapa aberta se encerrar, imediatamente entra a etapa fechada. Tá? Lembrando que essas etapas elas correm por item. Tá? Então, pode ter um item na etapa aberta, um item na etapa fechada. Pode ter, caso eu tenha muitos itens, itens ainda aguardando disputa, tá? Que isso pode acontecer, porque lembra que lá nas configurações da sessão eu defino o máximo de itens que vão entrar ao mesmo tempo. Então, no caso lá, eu configurei para que 10 itens fossem disputados ao mesmo tempo. O padrão é 10. Então, se eu tivesse 12 itens, teria no início 10 itens em disputa e 2 aguardando a disputa. Estamos aqui ainda na etapa aberta. Encerramento aleatório. Durante esse período de encerramento aleatório, todos podem disputar normalmente, tá? Todos os licitantes que cadastraram proposta ali no início seguem disputando lances. Porém, pode ser que não dê tempo deles darem o lance. Então, assim, eles estão se arriscando. Tá aqui, ó, recebemos mais um lance aqui. Ficou com 34 como melhor valor. Deu tempo dele dar esse lance, mas poderia acontecer da etapa aberta se encerrar ali com 1 minuto e não dá tempo dele fazer esse envio. Então, vamos aguardar aqui o término da etapa aberta dos nossos itens. Deu uma atualizada aqui na página, tá? Caso vocês percebam que alguma coisa deveria ter mudado, não mudou, vocês fiquem desconfiados de que a tela não atualizou, o Comprasnet já deixa aqui o botão atualizar aqui do lado desse online, tá? Aqui a gente tem algumas informações da compra, tá? E as configurações da seção pública, né? Que foi o que a gente colocou. Só uma pequena correção, eu falei que a quantidade padrão de itens de disputa era 10, mas na verdade é 20, tá? São 20 itens a quantidade padrão. E essa quantidade pode ser alterada por vocês durante a configuração de sessão pública, tá? Sempre antes da abertura. Depois que a sessão abriu, aí a configuração já está definida, não tem mais como mexer. Tem aqui também o tempo de aviso prévio para abertura dos itens. Isso também é possível de ser configurado. E ele é basicamente um tempo de espera ali. Vamos imaginar, eu quero mandar alguma mensagem para os fornecedores antes da abertura dos itens, falar sobre estar atento a algum tipo de norma do edital, alguma coisa assim. E aí eu quero que os itens abram 10 minutos depois da abertura da sessão. Isso pode ser feito aqui, no tempo de aviso prévio para a abertura dos itens. Então vamos lá. Por enquanto, os itens continuam em disputa, hein? Quando a etapa aberta se encerrar, veremos aqui escrito etapa fechada, né? Que é o modo próxima etapa que a gente está esperando aqui dos itens. Aquela hora que eu excluí o item,
o lance do item, perceba que é gerada a mensagem automática aqui do pregoeiro. O lance no valor de R$ 2 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde, reenvie seu lance. Entendeu? É aquela coisa, o próprio sistema já tem algumas notificações que são dadas aqui no chat e esses fornecedores conseguem dar ter essa notificação para também, vamos imaginar que a gente tem um pregão ali com 30 itens, né? E aí tem 20 ali em disputa ao mesmo tempo, você excluiu um lance, pode ser que ele não veja. Então, o próprio sistema já alerta aqui que o lance foi excluído, para que o licitante, se for o caso, refazer ali o seu lance. Isso é uma oportunidade também, até para ele vai imaginar que ele queria dar um lance de R$ 20, aí ele deu R$ 2. Você excluiu o lance dele, ele pode dar o lance correto agora, de 20, né? É muito útil essa ferramenta. Voltando aqui, vemos que os dois itens aqui entraram na etapa fechada. E aqui a gente tem aqui, ó, períodozinho de 5 minutos para os nossos licitantes darem o lance. E aqui também a gente tem aqui as mensagens automáticas dizendo que a etapa fechada foi iniciada. E aí ele dá aqui o intervalo do fornecedor que deu o lance de 34 até o fornecedor que deu o lance de 70. Essa notificação aqui, ele é dada para cada item, e esse licitante ele não é obrigado a dar lance, tá? Esse que deu lance de R$ 34, por exemplo, ele não precisa necessariamente cobrir esse melhor lance. Ele pode dar o lance simplesmente que ele deu na etapa aberta. Então, basta que ele não faça nenhuma alteração no sistema. Durante esse período também, a gente não sabe qual foi o valor registrado nessa etapa fechada. O próprio pregoeiro também, ele só descobre qual foi o lance da etapa fechada depois que a etapa fechada se encerra. Ou seja, ele é sigilosa para todo mundo. Tá? A gente sabe que os melhores valores da etapa aberta aparecem aqui, mas os da etapa fechada simplesmente não aparecem em lugar nenhum. Então, estamos aqui finalizando, a tempo restante 5 segundos da etapa fechada do item 1 e, automaticamente, o item se encontra na aba de encerrados. A gente tem aqui já o melhor valor unitário, agora sim, com o valor da etapa fechada. Perceba que o valor caiu de 35 para 34? Não, o melhor valor simplesmente se manteve, né? Então o valor não caiu, ou seja, não houve lance da etapa fechada para esse item. Já o item 2, ó, o valor caiu, logo que a disputa se encerrou, de R$ 20 para R$ 18,50. E o item já se encontra aqui na aba encerrados. Vamos olhar o chat para ver se apareceu alguma coisa? Sim, ó, a etapa do item 2 foi encerrada, foi registrado esse lance. A etapa do item 1 foi encerrada e nenhum fornecedor convocado registrou lance. Isso é um problema? Não. Se está dentro do valor estimado, isso não é um problema. Tá claro que a gente quer sempre mais disputa para ter menor preço, mas isso não é um problema de forma alguma. Agora que o item aqui já se encontra encerrado, eu vou só atualizar a página aqui, que eu acho que deu um pequeno bug, ó, que continua dizendo que tem um item em disputa e, na verdade, os dois estão encerrados. Atualizar a página aqui. Pronto. Agora, todos os itens estão encerrados, a etapa de julgamento poderá ser iniciada. Se identificar algum problema, ele pede para entrar em contato aqui com a central de atendimento e vamos confirmar aqui para iniciar o julgamento das propostas. Quando a gente vem aqui para iniciar o julgamento, essa etapa aqui vai ser muito semelhante
a da dispensa eletrônica, que basicamente a gente vai vir aqui em julgar proposta. A gente tem aqui os dois fornecedores. E aqui a gente vai convocar o anexo, tá? A gente pode negociar com esse fornecedor. Vamos sugerir, por exemplo, o valor de R$ 30. O fornecedor ele não é obrigado a aceitar essa negociação, tá? Mas aí fica aqui, negociação solicitada. Ele pode aceitar ou recusar. Inclusive, ele pode sugerir um valor intermediário entre o que foi solicitado pelo pregoeiro e o que foi proposto no lance dele. E vamos também logo convocar o anexo. A gente vem aqui em anexos e solicita o envio de anexos. Pelo meu edital aqui, ele tem um prazo de 2 horas. Então, vou colocar aqui até 13 horas. Pronto. O anexo também já se encontra solicitado aqui, com prazo previsto para ser encerrado. E eu também posso conversar com o fornecedor aqui pelo chat, tá? Como as duas ferramentas já estão aqui, tanto a de negociar quanto a convocação de anexos, o chat ele fica ali para alguma diligência, alguma dúvida, tá? Se não houver necessidade de diligência, não há necessidade de responder ao chat, tá? Porque o prazo para envio da proposta foi dado e a negociação também não precisa mais ser feita pelo chat, porque a gente já tem um botão de negociação aqui na nossa tela do Comprasnet. Vamos aqui para o próximo item, cliquei aqui para o próximo item. E aqui, da mesma forma, vou solicitar o envio de anexos, tá? Solicitamos a proposta. Podemos propor negociação, talvez, mas eu avaliei aqui que o valor já está bem baixo e tal, então pode ser um risco para o fornecimento, caso eu solicite essa negociação, tá? Cada caso é um caso, vamos avaliar sempre. Voltando aqui no item 1, a gente vê que no anexo já existe a proposta enviada pelo fornecedor. A proposta foi enviada aqui, basta que eu clique aqui para fazer o download. E aí eu vou avaliar essa proposta, estando tudo conforme, com todos os elementos que a proposta deve ter, com a descrição do item direitinho, eu posso aceitar essa proposta, tá? A negociação aqui foi encerrada também. Acabou que a negociação, conforme pode ser visto aqui no chat, a negociação foi recusada. Então, mas como está dentro do valor estimado, inclusive bem abaixo, nós vamos confirmar. Não é obrigado a dar justificativa se estiver tudo conforme. E a proposta foi aceita. Nesse momento que a proposta é aceita, o item fica aqui em intenção de recurso, tá? Essa intenção é o prazo que o fornecedor tem para registrar a intenção de recorrer contra a decisão de se aceitar essa proposta, tá? No caso, se ele identificou alguma incorreção, alguma coisa assim, ele pode recorrer nesse momento, né? Lembrando que lá na configuração a gente colocou 10 minutos, que era o prazo mínimo, e durante esse período pode ser feita a intenção de recurso, tá? Então, basta que a gente aguarde esse período do item 1. No item 2, da mesma forma, como não recebemos o anexo ainda, ficamos aguardando porque ainda estamos no prazo de 2 horas. Assim que a gente receber, a gente avalia se precisa corrigir, se tem um erro insanável que faça que eu recuse essa proposta, eu passaria para o segundo, que já está acima do valor estimado aqui, eu teria que
fazer a negociação com ele também. Mas nesse vídeo a gente vai trabalhar mais com o item 1, só para a gente ganhar tempo e não ficar repetindo a mesma tarefa várias vezes. Depois do julgamento, nós vamos para a fase de habilitação, onde a gente vai ver as condições econômicas, fiscais, trabalhistas dos licitantes, tá? Essa fase de habilitação também possui a possibilidade, assim como na fase de julgamento, da gente solicitar o envio de anexos, tá? E esses anexos, eles podem, inclusive, ser enviados na etapa de julgamento. Muitas vezes o licitante já envia tudo junto e também, muitas vezes, o pregoeiro já pede para enviar tudo junto, tá? Mas pode ser solicitado novamente. O que acontece também é que, geralmente, os editais prevêem é que a gente verifique o SICAF dessas empresas. E, às vezes, o SICAF já tem ali toda a documentação necessária para que a empresa faça essa venda para a administração pública. Principalmente quando é uma compra para pronta entrega e tal, onde não se exigem muitos critérios de habilitação, com atestados de capacidade técnica e tal, geralmente o SICAF já tem o suficiente, tá? Essa consulta é feita aqui embaixo. A gente tem aqui a opção SICAF. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui SICAF. E aqui no SICAF a gente pode consultar a situação do fornecedor. A gente pode consultar aqui na situação do fornecedor, em consulta a situação do fornecedor, e a gente pode verificar se ele tem algum impedimento de licitar, alguma ocorrência impeditiva indireta, ou seja, ele é sócio de uma empresa que foi impedida de licitar, e a gente tem que ver se ele abriu a empresa só para poder licitar de novo. Isso é uma situação a ser verificada. Dá para ver também a validade das certidões fiscais, trabalhistas e econômico-financeira dele. E aqui nos níveis de cadastramento a gente consegue ver o detalhamento também. Ele tem vários níveis, e se o fornecedor classificar, fizer o upload de documentos para todos esses níveis, geralmente é o suficiente para ele se habilitar aí nessas licitações mais simples, nesses pregões mais simples. Então, tem o credenciamento, que são os dados básicos dele, a habilitação jurídica, que geralmente está ali, contrato social e alterações, essas coisas, regularidade fiscal e trabalhista federal, que é a certidão da Receita Federal e a certidão CNDT, regularidade fiscal estadual e municipal, ou distrital, se for Distrito Federal, qualificação técnica, é onde os atestados de capacidade técnica estão, tá? E qualificação econômico-financeira, que é onde tem ali o balanço da empresa e tudo mais. Esses cadastramentos, eles não são obrigatórios, tá? Só o nível 1 é obrigatório. Mas, fica até minha recomendação aí para os licitantes, se tiver alguém assistindo, cadastrem os níveis no SICAF. Isso facilita tanto para o pregoeiro quanto para o licitante. Depois que a gente fizer a habilitação desse fornecedor, ele tem a documentação toda no SICAF e tal, não precisou solicitar o envio de anexos adicionais. Então, vou aqui na proposta e vou habilitar. Depois que eu habilito, de novo, entra a intenção de recurso. Nota que o pregão na Lei 14.133, ele tem dois recursos, um para o julgamento e outro para habilitação. Na lei antiga, a gente tinha só um recurso que servia para tudo. Agora, a gente tem um recurso para cada etapa, tá? Vou habilitar aqui o item 2 também. E ele, da mesma forma, também entra em intenção de recurso. Com os itens habilitados, a etapa do pregoeiro se encerra por aqui, tá? A etapa onde o pregoeiro se exerce as suas funções, né? As etapas onde o pregoeiro exerce as suas funções termina aqui. Se houver a fase recursal, ele terá mais uma etapa ali para julgar
dar o seu parecer sobre o recurso que foi impetrado, tá? Se o recurso proceder, a gente vai voltar à fase ali, ou para o julgamento, ou para a habilitação. Se o pregoeiro entender que o recurso não procede, a autoridade competente vai julgar também se o recurso de fato não procede. Se o recurso não proceder, ele vai para adjudicação e homologação pela autoridade competente. Se o recurso proceder, a gente vai voltar à fase como se o pregoeiro tivesse aceitado o recurso como procedente. E se não houver fase recursal, vamos pular essa fase e aqui vamos direto para a adjudicação e homologação. Mas, na Lei 14.133, a adjudicação e homologação são feitas pela autoridade competente. Então, não havendo recurso, a etapa do pregoeiro termina aqui, tá? Na habilitação, se houver recurso, termina no recurso. O pregoeiro, em hipótese alguma, adjudica ou homologa. Então, esse vídeo era isso, era para dar um apanhado geral aí para vocês verem como é que funciona o pregão eletrônico no Comprasnet pela Lei 14.133, não é nada complicado. Em relação à lei antiga e à interface do sistema, eu acho que até ajudou, facilitou, ficou muito mais intuitivo. Espero aí ter encorajado vocês, principalmente os iniciantes aí, a auxiliar a administração pública com mais segurança. Então, esse vídeo é isso. Até logo.